E aí, tudo bem? O Lei em Campo já está no ar aqui na N Esportes, um programa que nasce da tabelinha entre direito, esporte e o que é notícia. Vamos debater de uma maneira leve com especialistas, mas sem perder o conteúdo necessário sobre duas pautas importantes. A primeira diz respeito ao famoso transfer ban. Afinal, que punições um clube pode receber por não pagar suas dívidas? A outra, claro, diz respeito à Copa do Mundo, que já está aí. Afinal, como a FIFA vai conseguir conciliar liberdade de expressão, direitos humanos e a famosa neutralidade esportiva? Então se ajeite, se acomode. O Lei em Campo já está no ar. Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. O nosso Lei em Campo já está no ar aqui na N Esportes, com duas pautas importantes. A primeira diz respeito a um terror dos torcedores de clubes que estão com aqueles problemas financeiros. A nossa pauta número 1 diz respeito ao famoso transfer ban. Afinal, quais punições um clube pode sofrer por não pagar suas dívidas? Na primeira pauta a gente vai para a segunda, afinal a gente está em tempos de Copa do Mundo e a gente vai falar sobre um desafio gigante que a FIFA vai ter nessa Copa que acontece nos Estados Unidos, no Canadá e no México. A nossa pauta número 2 diz respeito a como a FIFA vai conciliar a liberdade de expressão, direitos humanos e neutralidade esportiva. Para discutir esses dois temas, tenho o privilégio de ter a companhia aqui em São Paulo do Alexandre Miranda. Tudo bem, Alexandre? Olá, Andrei. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Alexandre, que é mestre em Direito pela FIFA, advogado especializado na área de Direito Esportivo e diretor jurídico da OTB Esportes. A gente sai aqui de São Paulo e faz uma conexão rápida dessa vez. A gente vai para Campinas, onde está o meu amigo Felipe Souza, advogado, mestre em Direito Desportivo pela PUC de São Paulo, advogado com uma larga experiência na área do esporte e também professor de Direito Desportivo. Felipe, prazer ter a tua companhia nesse programa. Prazer é todo meu, Andrei. Legal demais. Então, antes da gente chamar os nossos especialistas para debater esses dois temas, a gente quer te chamar para participar um pouquinho do programa com a gente. Tá na hora do nosso quiz. Vamos lá, o quiz dessa semana pergunta: segundo as regras esportivas internacionais, um atleta pode realizar qualquer manifestação política durante uma competição oficial? Alternativa A, sim, porque a liberdade de expressão é absoluta. Alternativa B, não, porque o esporte proíbe toda forma de manifestação. Ou alternativa C, depende do local, da pauta e das regras da competição. Tá bom, daqui a pouquinho a gente traz essa resposta para você. O Ale Miranda já está pensando aqui em São Paulo, o Felipe já está pensando lá em Campinas para responder também o que eles acham desse quiz. Mas vamos para a primeira pauta, né? É sempre notícia nos veículos de comunicação, o famoso transfer ban. No imaginário popular das torcidas brasileiras, o transfer ban é uma punição que não leva a nada. Mas é uma evolução, Ale? Esse transfer ban pode desencadear numa punição mais séria do que apenas a proibição de registrar novos jogadores? Andrei, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. Agradeço ao N Sports. Antes de falar aqui dessa punição tão específica do esporte que é o transfer ban, é importante que a gente entenda, né, que todos aqui nos assistem, que entendam o quão interessante é essas disputas, essas demandas dentro do esporte serem processadas e julgadas em foros, em órgãos judicantes tão específicos. Então a FIFA, ela tem 3 câmaras internas. A gente tem também no basquete, né, Felipe? Felipe pode comentar. Uma câmara arbitral, um tribunal arbitral para julgar essas demandas. E essas 3 câmaras, elas têm as suas competências. Tem a Câmara de Agentes, a Câmara de Atletas, que está aí mais de 20 anos, julgando disputas em que atletas que não recebem salários, atletas que têm recebimentos e que não têm os seus contratos cumpridos por clubes do exterior. E tem a PSC, que julga, por exemplo, casos de técnicos que não recebem os seus salários, disputas que envolvem clube contra clube, né? O clube que adquire o atleta não paga o transfer fee. Então, este é o sistema da FIFA
que se ampara em 3 câmaras em primeira instância e tem o CAS decidindo em última instância. Então, é aqui que está o regulamento da FIFA, que prevê essas punições, essas sanções esportivas que tornam esse sistema tão interessante. Então, é sim um problema que os clubes têm que olhar com muita atenção e esse problema pode se agravar. Porque, reiteradamente, um clube que atrasa um pagamento de um salário de um atleta, que recebe um transfer ban e que consegue esse crédito no mercado de alguma forma e paga para não ser sancionado e essa conduta ela se repete, isso pode evoluir para uma perda de pontos, rebaixamento, sanções mais gravosas. E aqui a FIFA ela tem uma dinâmica muito interessante de aplicar essa sanção que a gente pode discutir um pouquinho, processo, quando que ela executa, como que se dá a decisão. Isso é muito, muito interessante. Eu vou aproveitar esse gancho do Ale, que traz algo importante dentro dessa regulação do movimento privado do esporte, essa organização do movimento privado do esporte, e que o transfer ban é uma punição para tentar colocar ordem em algo absurdo, que é a inadimplência. Felipe, o transfer ban é um mecanismo importante, quer dizer, a proibição de inscrever novos atletas é um mecanismo importante, ou em função de uma cultura que ainda é muito difícil, muito complicada, a gente precisa evoluir para penas mais duras? O que você acha? Ótimo ponto, Andrei. Ótimo ponto, esse aspecto do transfer ban. Mas antes de falar dele especificamente, só dizer que eu fico muito feliz de participar aqui com você, é claro, mas também com o Alê. Já participamos outras vezes de debates sobre direito desportivo e eu sempre aprendo muito com ele. É uma referência, uma pessoa, um profissional que admiro muito. Bom, sobre o transfer ban especificamente, você trouxe um ponto que é essencial para a compreensão desse mecanismo. E eu vou voltar até na sua fala introdutória, quando você disse que os torcedores muitas vezes ficam bravos, né, com essa história do transfer ban, com a proibição de registrar novos atletas. Eu diria que é importante ter a consciência, e aqui a gente, né, trazer isso a debate, de que o transfer ban ele se origina de uma dívida, e você bem disse, né, o clube é um devedor, e o transfer ban vem como um mecanismo para que esse valor, para que essa quantia devida seja paga. Então, no fim do dia, penso eu, obviamente que com todo respeito àqueles que pensam diferente, mas na verdade o problema maior é do devedor, não é de quem impõe, de quem pede ou impõe o transfer ban. O problema é do clube devedor que não honra com os pagamentos com os quais se comprometeu contratualmente em algum momento. Então, esse ponto é muito importante. E o segundo aspecto que eu queria destacar nessa minha primeira fala que o transfer ban, ele sim tem muita relevância dentro do sistema e eu diria que a relevância se comprova pelo que acontece na prática. Quando um transfer ban é aplicado e um clube fica proibido de registrar novos atletas até que a dívida seja paga, o dinheiro aparece. Via de regra, o dinheiro aparece, o recurso aparece para que essa dívida seja paga. Muitas vezes essa dívida é protelada quase que indefinidamente, e aí quando nós temos a aplicação do transfer ban, de alguma forma, seja buscando crédito, como disse o Alê, com terceiros, enfim, mas de alguma forma essa quantia é paga e aquela dívida é quitada. Isso é muito importante, isso ratifica, confirma, demonstra que é um mecanismo realmente bastante valioso para o esporte, especialmente para a quitação das dívidas, que infelizmente, especialmente no nosso país, são muitas, diárias, frequentes e corriqueiras. Ótimo, Felipe. Ale, vou aproveitar a tua experiência dentro desse caminho do transfer ban, de se buscar a quitação de dívidas que os clubes têm junto a atletas, junto a agentes, para te perguntar assim, qual o caminho, de uma maneira simples, para explicar para quem está acompanhando o programa? Como que funciona? Quando que um clube, ou então um agente, ou então um atleta, entra para reivindicar esse direito e a FIFA, no caso a FIFA, né, ou aqui no caso do Brasil, o CNRD, aplica um transfer ban? Muito bem. No caso de uma disputa de dimensão internacional, a gente tem um atleta atuando fora do Brasil, o clube não paga os salários conforme prevê o contrato desse atleta. Esse atleta tem que notificar o clube devedor, abrindo prazo para pagamento, sob pena de instaurar uma demanda na Câmara de Resolução de Disputas da FIFA, que é a câmara competente para receber essa demanda, que é uma demanda de dimensão internacional. Esse caso, ele é processado, abre-se ao direito de defesa do clube e há uma decisão
a FIFA já decide a parte operativa, a parte que normalmente a parte perdedora pode requerer os grounds, que a gente chama, que são os fundamentos da decisão, e aí, neste recebimento dos fundamentos da decisão, a ordem de pagamento em 45 dias. E é por isso que o sistema ele é hoje tão eficaz. Antigamente, a FIFA não dava essa ordem. A FIFA, em caso de descumprimento de uma decisão, ela remetia para o comitê disciplinar, iniciava-se um processo disciplinar específico que atrasava muito e o atleta ficava sem receber. Claro. Então, hoje ela abre 45 dias. Caso o clube não pague, conforme a decisão da FIFA em 45 dias, aplica-se o transfer ban. O que é o transfer ban? É a proibição do registro. Não é a proibição de contratar. Eu posso, como clube, contratar o Andrei Kampf, vou celebrar um contrato de trabalho, celebrar um contrato de imagem, você vai dar entrevistas, o patrocinador vai ter ativação da imagem, você vai treinar, você vai estar prestando serviços para o clube, mas eu estou proibido de registrar o Andrei porque eu tenho uma dívida do passado. Então, qual que é o racional? Já que eu não paguei os meus atletas ou o atleta no passado, eu não posso ficar contratando novos atletas, até porque a probabilidade de eu inadimplir novos salários é ainda maior. Então, o racional, né, por trás da norma, né, do regulamento de transferências esse clube devedor, ele vai ser proibido de registrar, e proibindo de registrar, você, aqui no nosso ordenamento, né, Felipe? Você não bida, entre aspas, esse atleta. Ao assinar um contrato de trabalho... Não consegue colocar no BID. Não registra esse contrato, publica no BID, que é o Boletim Informativo Diário da CBF, consequentemente você não inscreve em competições, consequentemente ele não joga as competições que o clube participa, o que é vital para o clube. Mas isso não é exercício de profissão, no meu entendimento, e desculpas aos colegas, né, advogados trabalhistas, para mim não é afronta ao exercício de profissão. Sim. Ele pode treinar, ele pode dar entrevistas, ele pode atuar. Ele está impedido de ser registrado por uma entidade de prática desportiva. Esse ponto que o Ale toca, eu acho que é fundamental, porque mostra uma relação permanente que tem do direito estatal com o movimento jurídico privado do esporte. O movimento jurídico privado do esporte cria uma norma, mas essa norma não colide com o direito e o exercício de trabalho, ou seja, ele pode assinar um contrato de trabalho desportivo com o clube. Agora, o movimento privado não dá autorização para ele jogar enquanto o clube não quitar a dívida. A punição é para o clube, não é para o atleta que tem ainda respeitado o seu direito de trabalho. Mas eu quero fazer agora uma migração de esporte, Felipe. Recentemente você conseguiu aí um transfer ban no basquete. Clube inadimplente com um atleta, e aí entrou na justiça para dizer o seguinte: olha, esse clube não paga os atletas, então esse clube não pode registrar novos jogadores. No basquete, explica pra gente, é um pouquinho diferente esse movimento do transfer ban do que é no futebol? Interessante, Andrei, você lembrar desses casos recentes, e foram em 2 tribunais regionais do trabalho distintos aqui do nosso país, porque um deles, e veja, não foi dentro do movimento privado, não foi dentro... Tu foi para a Justiça do Trabalho, né? Olha que interessante. Exatamente. A Justiça do Trabalho, né, o magistrado trabalhista, entendeu que depois de tantas tentativas de que o clube efetuasse o pagamento do crédito do ex-atleta, na verdade um ex-jogador e uma ex-jogadora, o magistrado entendeu que era cabível naquele momento, já que esgotadas todas aquelas tentativas, digamos assim, mais normais e conhecidas, como bloqueio de conta, penhora de bens, ele entendeu que o transfer ban poderia ser uma medida efetiva e, de fato, proibiu que o clube registrasse novos jogadores até que fizesse o pagamento. O curioso, André, que eu queria dividir com vocês, em uma dessas decisões da Justiça do Trabalho, é que o clube, um dos clubes envolvidos, ele é um clube de vários esportes. Então, ele tem o basquete, a nossa cliente é uma atleta de basquete, ela possui um crédito com esse clube, mas o clube interrompeu as atividades do basquete, mas mantém as atividades do futebol. Então, nós conseguimos que esse transfer ban, essa proibição, fosse imposta ao clube na modalidade futebol,
Porque no fim do dia, dentro das possibilidades das medidas atípicas, lá do artigo 139 do Código de Processo Civil, o juiz, a juíza, ele pode tomar as medidas que entender que serão efetivas, óbvio, respeitando os demais direitos, até porque não há direito absoluto. Então, nesse caso especificamente, o que talvez a peculiaridade é que o transfer ban foi aplicado a uma das modalidades do clube. Então, ela é uma atleta de basquete. O clube interrompeu as suas atividades relacionadas ao basquete, mas continua com as atividades relacionadas ao futebol. Aliás, é um clube que está no processo de transição para a SAF, anunciando publicamente muitos investimentos, viagens internacionais para captação de atletas e parcerias institucionais. Então, a Justiça do Trabalho entendeu que, a despeito de toda essa movimentação dos investimentos e da SAF, ainda assim não era feito pagamento, então parecia adequado naquele momento que impedisse o registro de novos atletas no futebol até que fosse paga a dívida dessa ex-atleta de basquete. Veja, não há óbice algum para que se aplique o transfer ban num contexto de uma outra modalidade, mas dentro da mesma pessoa jurídica. O clube é o mesmo. Então, as medidas atípicas previstas no artigo 139 do Código de Processo Civil permitem, naturalmente, que os juízes e juízas o façam dentro do objetivo de que se tenha o crédito adimplido, e assim foi feito. São decisões já colegiadas, e penso eu, obviamente não são as primeiras e nem as únicas, mas penso que cada vez mais a Justiça do Trabalho entende da efetividade e do cabimento da medida do transfer ban dentro do esporte. Aliás, medida essa concebida dentro das entidades esportivas. Então, vejam, essa não é uma criação da Justiça do Trabalho, dos juízes e juízas do trabalho, mas sim uma criação, uma concepção das próprias entidades esportivas. Como disse o Alê na fala dele, a própria FIFA criou esse sistema de transfer ban, que também existe dentro da CBF, existe dentro da Federação Internacional de Basquete, de vôlei, assim por diante. Então, se o próprio sistema esportivo entende que aquela é uma medida adequada, por que não trazê-la para a Justiça do Trabalho ou também para a Justiça Civil no contexto das medidas atípicas? Então, penso que que essas decisões que você mencionou e que eu estou aqui contando, Andrei, são decisões realmente bastante importantes e que devem pavimentar um caminho nesse sentido dentro da nossa jurisprudência. Interessante, né, Ale? Uma dívida no basquete e o clube, que hoje trabalha com futebol, está impedido de registrar novos jogadores. Porque é o mesmo CNPJ, a mesma entidade de prática, que tem diversas modalidades e que o juiz entende que não há menor razoabilidade nessa dívida simplesmente ficar específica, mesmo sendo do basquete, não ser honrada pela mesma agremiação. E aqui há uma especificidade, né? O Felipe falou muito bem da SAF, dessa responsabilização, né? A sucessão da dívida para a SAF. E aqui no futebol é muito interessante porque a gente tem dois cenários de atletas jogando no mesmo time. Então você tem um time disputando a Série A, um atleta estrangeiro neste time, prestando serviços com o foro no contrato FIFA. Um atleta argentino, um atleta uruguaio. E no mesmo time, um brasileiro com um contrato de trabalho com o foro CNRD. O clube não paga ambos. O brasileiro entra com a ação na CNRD contra os dois clubes, a associação e a SAF, que é responsável também por essa dívida. A CNRD aceita a demanda contra ambos. O atleta estrangeiro, a hora que ele aciona a FIFA recebe essa ação contra as duas entidades, a associação e a SAF, e responde e pergunta: quem é esta associação? No meu sistema filiativo, no meu sistema dentro do futebol organizado, eu só tenho aqui competência de jurisdição para o clube filiado à CBF. Tem decisão do TAS com relação a isso. E o clube filiado à CLF é a SAF. A associação desenvolve peteca, boccia, basquete, vôlei de praia, mas não mais futebol organizado. E aí ela convida o autor a emendar a inicial, a sua petição inicial, a sua claim, sua demanda, sob pena de não ser recebida. Então, esta demanda tem que ser proposta obrigatoriamente contra a SAF, num julgamento muito mais rápido, sem custas, enquanto que na CNRD haverá outra sorte para esse atleta. Não é? Por ser brasileiro. Por ser brasileiro. Interessante aqui a questão esse ponto é muito interessante, vale um debate
Vamos ver se daqui a um tempo a gente volta para cá para debater essa questão, porque aí tem algo muito complicado na legislação brasileira, né, em função até das últimas decisões que a gente teve sobre a responsabilização da SAF por dívida trabalhista de atleta. Então, acho que vale um debate muito interessante aí. Mas a gente chegou num ponto aqui, num consenso, acho que a gente conseguiu abordar bem esse tema do Transferban. É um movimento jurídico privado do esporte importante, coercitivo, para fazer com que os clubes parem de ficar devendo para os seus atletas. Ou seja, você não paga, tudo bem, você não registra novos atletas. Isso acontece no vôlei, no basquete, no futebol. É uma obrigação que os clubes têm de reorganizar a sua parte administrativa, a sua parte financeira e assumir de maneira efetiva os compromissos que tem. Claro que ele vai evoluir o Transferban, como o Ale trouxe no início, de um impedimento de registro de novo atleta para uma punição mais pesada, para uma perda de pontos. A gente teve o exemplo do Cruzeiro recentemente, que perdeu pontos no Campeonato Brasileiro, quem sabe até para um rebaixamento. A gente já teve casos no mundo em que o clube foi rebaixado por não pagar suas dívidas. Ou seja, o clube precisa objetivamente se organizar, porque o movimento privado do esporte está se cercando de mecanismos coercitivos importantes para fazer com que a gestão mude, para fazer com que os clubes sejam mais responsáveis no pagamento dos seus atletas com o compromisso que precisa ter. E está chegando também o fair play financeiro, que era uma pauta que a gente ia debater, mas fica para um próximo programa, porque está na hora da gente responder o nosso quiz. Tu pensou? Alternativa A, B ou C? Segundo as regras esportivas internacionais, um atleta pode realizar qualquer manifestação política durante uma competição oficial. Alternativa A, sim, liberdade de expressão, ela é absoluta. Alternativa B, não, porque o esporte proíbe toda forma de manifestação. Ou C, depende do local, da pauta ou das regras da competição. Aqui falando da FIFA, a gente tem uma restrição, né, de manifestações religiosas, políticas, que vai ser nossa pauta aqui. Então, os atletas eles não podem, né, pelas normas da FIFA, expressar suas orientações religiosas, políticas, etc. Então, tu acha que a alternativa B não pode, proíbe toda forma de manifestação? Ou a alternativa C depende da pauta das regras de competição? Eu acho que não pode. As entidades esportivas elas limitam essas expressões e manifestações. Felipe, alternativa B ou C? Eu vou na alternativa C. Só para dar um pouco de emoção aqui. Vou divergir do Ale para dar um pouco de emoção no nosso quiz. Vamos lá, vamos então para a resposta do nosso quiz. A gente perguntou, segundo as regras esportivas internacionais, um atleta pode realizar qualquer manifestação política durante uma competição oficial? A alternativa é a C. Depende, né? Porque a FIFA tem como critério a neutralidade, mas algumas manifestações passaram a ser permitidas recentemente em função de toda a pressão que há na proteção de direitos humanos, né? No combate à misoginia, à homofobia, ao racismo. Só que agora a gente entra justamente em cima desse confronto, Ale. Vamos partir para a nossa pauta número 2, que é como a FIFA vai conciliar liberdade de expressão, direitos humanos e neutralidade esportiva. Por quê? Porque a FIFA recentemente teve que abrir um pouco o leque, ter um olhar um pouco diferente para as questões de direitos humanos. Historicamente, ela punia uma manifestação em defesa de direitos humanos, do combate ao racismo, do combate à misoginia, do combate à homofobia. Qualquer manifestação que fosse, mesmo em defesa de direitos humanos, a FIFA proibia. Veio o episódio de George Floyd, pressão de atletas, e a FIFA teve um novo olhar, né? E o movimento esportivo teve um novo olhar, dizendo, olha, isso é proteção de direitos humanos, nosso estatuto protege direitos humanos, está lá no artigo 3º, no artigo 4º, a gente não pode punir esse tipo de manifestação. Só que agora a gente está num ambiente ainda mais delicado, né? A geopolítica global apresenta isso, né? Um ambiente bélico, a gente está no meio de uma guerra, e a gente tem uma Copa do Mundo no epicentro dessa guerra. A gente já viu a seleção iraniana, por exemplo, participando de alguns jogos preparatórios para a Copa do Mundo com manifestações políticas. Será que a FIFA vai conseguir impedir esse tipo de manifestação? Como é que ela vai conseguir conciliar esse princípio da neutralidade, que durante muito tempo ele foi absoluto, ou seja, nenhum tipo de manifestação era permitida em ambiente esportivo, com a liberdade de expressão, que já foi questionada muitas vezes, onde já se viu uma entidade privada polir direito absoluto, que é a liberdade de expressão, com a proteção de direitos humanos. É um desafio grande. Você acha que isso pode ser objeto de análise, de enfrentamento dentro do movimento jurídico privado do esporte na Copa do Mundo, Ale? Claro, a gente tem, até minha resposta foi pela vedação, né? Porque a FIFA sempre teve muito problema com isso, né, Andrei? Sim. A FIFA ela é estabelecida na Suíça, não por coincidência, né? Um país neutro, central, na Europa, fundada por 6 federações
na França ainda, não na Suíça, né? Fundada na França em 1904. Aliás, acabou de fazer 122 anos, agora dia 21 de maio. E hoje ela vira essa potência de 211 associações membro, capaz de mudar a legislação de países. A gente fez a Copa do Mundo aqui no Brasil. Sim. A nossa legislação foi alterada. Crimes que foram suspensos durante a vigência da Lei Geral da Copa, as questões de publicidades. Então, a FIFA se torna hoje uma força muito grande. Como fazer com essa neutralidade, né, de expressões políticas, de combate ao racismo, ideológicas, de sexo, de crenças. Então, aqui é um desafio muito grande e poder conciliar, né, me parece impossível, me parece algo que vem natural. O movimento após o caso do George Floyd mostra muito isso, né? É praticamente impossível. O próprio Vini Júnior, né? Sim, Tudo claro. que a gente vem assistindo de manifestações políticas e de cor, de crenças, como proibir e limitar essas manifestações. Me parece aqui que não tem outro caminho, né, a não ser flexibilizar um pouco as normas do esporte. Inclusive a gente está vendo casos, né, envolvendo aí atletas binários, impedindo atletas de competir, às vezes por uma questão natural, uma questão hormonal, uma questão biológica. Sim. Então, há aqui enfrentamentos que a FIFA vai ter que se debruçar e relativizar, repensar suas normas para conciliar todas essas expressões, esses direitos humanos que realmente não podem ser simplesmente cerceados. Felipe, passando a bola para ti. Essa tende a ser a Copa com maior número de manifestações políticas, ou você acha que esse movimento que a gente viu nos últimos anos, de se flexibilizar a neutralidade esportiva em função da defesa de direitos humanos, tende a dar alguns passos para trás em função de tudo que pode acontecer na Copa e o movimento privado determinar, não quero mais nenhum tipo de manifestação política, vamos ter foco só no que acontece dentro de campo? Que esse seja um caminho sem volta, até porque essa neutralidade tão propagada pelas entidades esportivas também em âmbito internacional, ela não, digamos, né, não é tão neutra assim. Por exemplo, em alguns momentos de guerra, de enfrentamento entre países, não é raro que a entidade organizadora da competição decida por punir algum dos dois países envolvidos ou alguns dos países envolvidos. Então, veja, isso não é neutralidade. Você, de uma certa forma, se você pune algum desses países envolvidos em confrontos a não participarem de uma competição internacional, por exemplo, você obviamente está tomando parte daquilo de alguma forma, né? Pode até ser que a opinião pública concorde com a medida, que todo mundo goste da medida, mas no fim do dia é uma entidade esportiva que toma parte daquilo. Então eu acredito que seja um caminho sem volta. Penso que as organizações esportivas internacionais e mesmo aquelas nacionais, né, as domésticas, cada vez mais elas se esforcem para restringir essa liberdade de expressão sob pretexto do desenvolvimento de uma atividade econômica e na necessidade de preservar o ambiente de competição ou talvez a arena esportiva. Então, veja, para usar o exemplo, né, da FIFA numa Copa do Mundo. Então, dentro do campo de jogo, nas entrevistas, talvez nas arquibancadas, ela possa controlar de alguma forma, porque no fim do dia é uma atividade econômica, existem patrocinadores, existe direito de imagem, existe um contrato, né, uma relação de consumo, claro que eu estou usando como paradigma a nossa legislação, mas uma legislação de consumo daquele que vai assistir, que compra o ingresso, que vai à arquibancada. Então, dentro desse espaço privado, talvez seja possível ter um maior controle e, de fato, impor essa restrição. Mas o que a gente assiste muitas vezes é que as organizações esportivas, especialmente essas internacionais, os grandes eventos, elas tentam expandir essa restrição, por exemplo, para as redes sociais, os atletas, para momentos dos atletas fora do campo de jogo, fora dos treinamentos. Eu acho difícil que isso se mantenha. Eu acho difícil que isso se mantenha, por tudo que se discute no mundo e pela própria intervenção, né, ou pelo diálogo necessário
com as regras estatais ou regra dos blocos econômicos. Nós temos assistido nos últimos anos as regras da Comunidade Europeia, da União Europeia, colidirem com as regras do sistema privado e, via de regra, prevalecerem quando se dá um enfrentamento ali dos princípios, né, de princípios de direitos fundamentais. Então, eu acredito que as organizações esportivas vão ter que, e já estão, né, tem que repensar a extensão dessas restrições para diminuir um pouco dessa tensão com os estados, com o direito comunitário, porque no fim do dia, e a gente tem assistido a isso, o Tribunal de Justiça da União Europeia, por exemplo, já tem questionado, já tem trazido uma revisão sobre as decisões oriundas das organizações esportivas ou desse sistema esportivo privado. Aqui a gente poderia até entrar em outro debate que acho que não vem ao caso, né? Existem aqueles que defendem, e com muito fundamento, né, quase que uma plena autonomia do sistema esportivo, outros que admitem a intervenção estatal, mas o fato é que o sistema esportivo está se chocando com a intervenção estatal, e eu entendo que ele vai precisar se acomodar para diminuir um pouquinho dessa tensão, porque essa tensão acaba impondo uma revisão das decisões tomadas dentro do sistema esportivo, e isso é ruim para a sua estabilidade e até para a sua, né, digamos, uma normalidade, um fluxo, a fluidez, na verdade, dos seus trabalhos, da sua operação. Eu lembro aqui de alguns episódios, essa questão é importante, né? Como um movimento jurídico privado do esporte sofre irritações a partir de decisões estatais, algo que o Felipe traz. A gente tem dentro do Tribunal Europeu várias decisões que fizeram o movimento esportivo depois repensar suas regras, principalmente com relação à neutralidade e à proteção de direitos humanos, né? Direitos humanos faz parte da construção jurídica e o esporte não se afasta do direito, até como forma de proteger a própria autonomia. Mas eu lembro aqui de um episódio que aconteceu na Copa do Catar, em que a seleção da Alemanha iria usar a braçadeira de capitão com as cores do arco-íris, né, numa manifestação em defesa de direitos humanos contra a homofobia. A FIFA determinou que não poderia usar essa braçadeira, né, sob pena de começar o jogo já com cartão amarelo para o capitão. Isso teve uma discussão gigante. Mas o que aconteceu? Imediatamente, quando os jogadores entraram em campo, entraram sem a braçadeira, mas pousaram para a foto oficial com a mão na boca, um gesto de censura da FIFA. Olha a reação interna para um ato questionável da entidade privada no esporte. Nesse ano já tem uma grande polêmica com relação à Copa do Mundo. Por quê? Porque a FIFA já determinou a proibição da bandeira, de uma bandeira iraniana que é usada pela oposição ao sistema atual do Irã. É uma bandeira oposicionista do antigo regime monárquico iraniano. A FIFA proibiu essa bandeira. Isso está sendo alvo de discussão no sistema jurídico estatal dos Estados Unidos. É a liberdade de expressão, como é que fica, que a gente protege tanto, que a nossa Constituição traz. Então a gente vai ver durante essa Copa uma série de conflitos dentro dessa área. Você acha que o movimento esportivo ele deu alguns passos para trás ou ele está avançando, entendendo essa necessária proteção, aumentando a liberdade de expressão e tentando fugir daquela utopia que o Felipe trouxe? Eu trato também dessa forma, como uma utopia. A neutralidade, na verdade, é uma utopia, porque o movimento político ele é inerente ao esporte e à sociedade. Eu tô com o Felipe, eu acredito que é uma utopia, e na medida que uma entidade desportiva, uma entidade de administração como a FIFA, ela de alguma forma limita, cerceia esse direito, impede que um capitão entre com uma abraçadeira, impede que o Kaká faça um gol e levante a camisa do Brasil e esteja escrito I belong to Jesus, né? Eu pertenço a Jesus. Na medida que essas punições elas são impostas, eu acho que ela agrava, né? Ela dá mais holofote, ela piora o seu tato com essas matérias. Então, me parece que é absolutamente inexequível. Ela não seria uma decisão inócua e ela teria que tratar isso, né, de forma a garantir essas liberdades de expressões. Claro que impedindo qualquer abusividade, qualquer ato que leve à violência, uma incitação, né, como a gente vê no Claro. futebol, né? Claro que nulidades, abusividades, isso tem que ser combatido. Agora, me parece que é uma tarefa extremamente árdua
difícil para uma entidade que tem 211 filhas, que são as associações membro, cada uma representando um país, cada uma trazendo questões tão complexas e a FIFA se vendo no meio de tudo isso. Paciência. Ela escolheu ditar as normas desse jogo, não há que cercear esses direitos humanos que são invioláveis, e ela invariavelmente vai ter que absorver essas manifestações. Felipe, para a gente encerrar, eu tenho lido várias decisões aí do movimento privado do esporte, em especial decisões do TAS, analisado, inclusive a gente compartilhou um documento recente onde o TAS tem um olhar diferente para direitos humanos, já analisando a Convenção Europeia de Direitos Humanos, decisões dos tribunais europeus de direitos humanos e não olhando mais estritamente para o regramento privado do esporte, para os documentos das instituições, das confederações e federações internacionais do esporte. Esse caminho é um caminho que o esporte precisa se adequar? Não tenho dúvida, eu não tenho dúvida, porque existe uma peculiaridade dentro desse sistema de resolução de disputas no esporte, você bem mencionou o TAS, né, o Tribunal Arbitral do Esporte, ou o CAS, né, nas siglas em inglês e francês. Todos os casos, né, ou todas as disputas que surgem dentro da FIFA, para a gente usar esse exemplo, dentro da FIFA, elas vão, ou todas ou quase todas, elas vão ter uma decisão final proferida pelo CAS, né? Uma entidade arbitral, e a gente vai ter uma sentença arbitral. Mas há um problema, há um ponto nesse sistema de resolução de disputas dentro do esporte, dentro da FIFA. Aqueles que se tornam filiados à FIFA, eles não têm opção. O CAS, como última instância para a resolução de disputas surgidas dentro desse sistema, consta no estatuto da FIFA. Então, se você se você se filia à FIFA, seja como clube, como uma confederação, né, uma federação, uma associação nacional, como um atleta, como um técnico, você já escolhe, na verdade você não escolhe, você já adere a esse estatuto que diz que você, se você quiser resolver um problema, a última instância é o CAS. É aquilo que nós chamamos de arbitragem forçada. E o Tribunal de Justiça da União Europeia ele já entendeu que o fato de existir uma arbitragem forçada o permite avançar um pouco além do que só se restringir ao procedimento quando você reanalisa uma decisão dada pelo CAS. Tentando colocar isso de uma outra forma. Por se tratar de uma arbitragem, entende-se que o juízo estatal não pode revisar o mérito de uma sentença arbitral. Mas nesse caso em que a arbitragem é forçada, que ela não parte da escolha dos envolvidos, o Tribunal de Justiça da União Europeia passa a dizer, olha, eu posso sim dar uma olhada no mérito, porque a arbitragem é forçada, as partes não escolheram. E quando ele passa a olhar o mérito, sem dúvida nenhuma, ele vai também olhar pelas lentes dos direitos humanos. Ou seja, esse é um caminho, penso, que seja sem volta, e é bom, é salutar para a própria harmonia das organizações esportivas, que elas próprias passem a refletir sobre o cuidado com os direitos humanos e não deixem isso apenas para as imposições dos tribunais estatais, quando as decisões do CAS, por exemplo, forem submetidas a uma revisão. Então, realmente é muito importante que isso seja discutido e eu acredito que cada vez mais isso vai ser discutido. Claro, nesse momento de irritação, e você usa essa expressão e eu gosto muito, nessas irritações entre o sistema esportivo e o direito estatal, evidentemente, teremos avanços e retrocessos, mas acredito que o saldo no fim do dia será positivo porque nós precisamos avançar. Excelente, a gente termina assim a nossa pauta número 2, né? Como a FIFA vai conciliar liberdade de expressão, neutralidade esportiva e direitos humanos, com uma ótima reflexão do Alê e do Felipe, em especial essa última que traz a relação da arbitragem com o esporte, porque realmente é uma arbitragem forçada. Né? O atleta ele não decide pela arbitragem. A arbitragem é imposta pelo regulamento privado do esporte. E no momento que é uma arbitragem forçada, o tribunal estatal precisa respeitar direitos humanos, como a ampla defesa, o contraditório e direitos humanos também internacionalmente protegidos, sob pena de ter essa decisão contestada num tribunal estatal, um tribunal de direitos humanos. Então, uma reflexão muito bacana sobre direitos humanos, esporte, o que pode acontecer nessa Copa do Mundo que está começando nos Estados Unidos, no Canadá
e do México. A gente vai falar muito sobre isso, porque vai ter assunto e provavelmente vai ter polêmica. Antes da gente encerrar o nosso programa, deixa eu chamar aquele quadro que eu gosto muito, que é da tabelinha entre direito, esporte e literatura. É o esporte das letras. E a dica da semana é o livro Sociedade Anônima do Futebol, organizado pelo Igor Marcelo Maffei Bellini. Está aqui na minha mão, um livro super atual que fala das SAFs, o clube empresa no Brasil. A lei é de 2021, super recente, fala de governança, fala da multipropriedade de clubes, fala de alguns dos assuntos que a gente chegou a tocar aqui, que o Ale lembrou também sobre essa polêmica envolvendo clube associativo que se transforma em SAF e responsabilidade das questões trabalhistas. Então, um tema super atual. Fica a dica para você, Sociedade Anônima do Futebol. Está aqui na minha mão e também ao alcance de um clique você pode entrar aí pelas plataformas virtuais, digitais e buscar o seu. Vale a pena para você estar atualizado sobre SAF e vários aspectos aí de governança, direito, gestão. Um livro bem bacana. E agora, vamos saber o que é notícia no mundo em que direito e esporte acabam conversando? Está nas redes. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Está na Redes com as principais notícias dessa semana. E hoje nós vamos começar com o São Paulo. O Lê em Campo publicou no início da semana que a Justiça quebrou os sigilos bancário e fiscal do presidente do clube, Júlio Casares, e de outros 4 investigados. A medida foi deferida no âmbito das apurações conduzidas pela Polícia Civil e pelo Ministério Público de São Paulo, que investigam possíveis desvios de recursos relacionados à comercialização dos camarotes do Morumbis. Essa quebra de sigilo permite que os investigadores acompanhem movimentações financeiras, que identifiquem eventuais repasses de recursos e que verifiquem a compatibilidade entre valores movimentados e os fatos que estão sob investigação. Esse caso chama atenção não só pelos nomes envolvidos, mas também pelos reflexos institucionais que isso pode gerar. A gente está diante de um cenário crescente de profissionalização do futebol e investigações relacionadas à gestão financeira dos clubes certamente reforçam a importância de mecanismos de governança, de controles internos, de programas de conformidade. Então, adotar auditorias independentes, políticas de integridade, segregação de funções e canais de denúncia, não pode só ser visto como uma exigência regulatória, mas precisa ser visto como uma ferramenta de proteção institucional. Quanto mais transparente for a gestão, menor tende a ser a exposição a crises dessa natureza. Vamos acompanhando. E foi sancionada a lei que estabelece um marco legal para a realização da Copa do Mundo Feminina aqui no Brasil, em 2027. A lei reúne um conjunto de medidas voltadas à organização do evento, proteção dos direitos comerciais da FIFA e adaptação de procedimentos administrativos que são necessários para a realização da competição. Entre os principais pontos da legislação, a gente tem regras específicas para a proteção de marcas, símbolos e outras propriedades intelectuais vinculadas ao torneio, previsão de mecanismos para combater práticas de marketing de emboscada. A lei também vai disciplinar aspectos relacionados à emissão de vistos, autorizações de residência e entradas de profissionais estrangeiros que estão envolvidos na organização da Copa. E, por falar em visto, os atletas e demais membros da delegação do Irã continuam sem visto para os Estados Unidos. Lembrando que a estreia do Irã na Copa do Mundo é no dia 15 de junho, contra a Nova Zelândia, em Los Angeles. Em quase 100 anos de Copa do Mundo, é a primeira vez que um país sede está em guerra com uma seleção participante. Irã e Estados Unidos não mantêm relações diplomáticas desde 1980, depois da crise dos reféns na Embaixada Americana. Na quinta-feira, dia 4 de junho, a delegação do Irã conseguiu vistos para o México, que é onde eles vão fazer a base de treinamentos. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, declarou que os atletas em si não são o problema, mas que os Estados Unidos vão fazer um escrutínio de qualquer membro da delegação com possíveis vínculos com a Guarda Revolucionária Islâmica.
Não é a primeira vez que o futebol é palco de conflitos que não têm absolutamente nada a ver com a bola, mas que expõem rupturas profundas entre os países. Talvez o episódio mais emblemático da relação entre futebol e conflitos armados seja a Trégua de Natal de 1914. Mas a gente teve também as Copas de 34 e 38 sendo usadas pelo nazifascismo como forma de propaganda. Tivemos a Guerra do Futebol em 1969 entre El Salvador e Honduras. Nessa ocasião, o futebol não foi a causa do conflito, mas foi um gatilho. Voltando para 26 e para os episódios envolvendo o Irã, o Lei em Campo traz o debate sobre os limites da neutralidade esportiva. O esporte é neutro, mas é inegável que ele está inserido num contexto político, econômico e social. E quando a gente está lidando com incertezas sobre a entrada de uma seleção classificada em um país sede, a questão passa a demandar uma posição menos neutra da FIFA. Enfim, vamos acompanhando. E eu fico aqui e eu te vejo na semana que vem em mais um Está nas Redes. Tchau, tchau. Valeu, Fernanda, bom demais. Deixa eu agradecer também, foi bom demais esse encontro aqui com a Alê Miranda em São Paulo, com o Felipe em Campinas. Alê, muito obrigado pela companhia. A gente vai se ver logo, em breve por aqui de novo, nos estúdios da N Sports, porque a gente tem muito assunto bacana e urgente para conversar, né? Andrei, muito obrigado. Eu que agradeço. Tem muita coisa para conversar. Aliás, o esporte nunca teve tão em voga quanto as questões SAF, doping, betting, enfim, inúmeras questões para a gente debater. Sempre um prazer. Queria agradecer também, cumprimentar meu amigo Felipe, sempre uma referência, um craque do direito esportivo. E estaremos aqui mais vezes. Muito obrigado. Felipe, obrigado pela parceria. É difícil te encontrar, né? Professor, sempre ocupado. Pela manhã eu não posso, detalhes, tem que ver o horário. Mas foi bom demais que a gente conseguiu se encontrar, mesmo que remotamente. Certamente, certamente. Ajustando a agenda, sempre um prazer estar com você, conversar sobre direito desportivo, com o Alê, um amigo de longa data. Estou sempre à disposição. Muito obrigado. Valeu demais, Felipe, valeu demais, Alê, valeu demais a sua companhia. Muito obrigado por acompanhar o Lei em Campo no ar aqui na N Sports. No sábado que vem tem mais, sempre às 9h30 da noite. Muito obrigado pela sua companhia e até lá. Tchau, tchau.